Bom, boa noite para todos. O pessoal já está entrando, já demos um tempinho aí pro pessoal poder entrar. É, Hoje nós vamos falar um pouco sobre IA em devices. Tá? Nós temos alguns convidados, algumas pessoas ainda não entraram, mas vão entrando aí durante o bate-papo. Acho que o Dr. Pedro Carricon também já está entrando. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa da última reunião do Geek? Perguntar alguma coisa? Essa reunião está sendo gravada, tá? Eu já iniciei a gravação. Estando tudo certo, eu vou subir no link do YouTube do Geek, ok? É... Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Alguém? Opa! Oi, Diego. Sim, Henrique, tá dando para ouvir direitinho. Opa! Com clareza, boa noite. Beleza. Era o que eu ia falar, dá pra ouvir bem. Tá bom, valeu. Ah, deixa eu só ver com o Pedro se ele tá entrando. É, enquanto, enquanto o pessoal não entra, ou melhor, né? Enquanto o pessoal tá entrando, Tawane, você quer nos contar um pouquinho sobre o, o orbital e sobre a IA que você e o Sharer estavam desenvolvendo? Claro, vai ser um prazer. Posso ir adiantando aqui um pouquinho. É, eu não sei se todos aqui conhecem, mas eu desenvolvi um modelo de olho para treinamento cirúrgico de catarata. O nome dele é Orbital, hoje ele já é comercializado e a gente está migrando a comercialização agora também para o exterior. E recentemente a gente desenvolveu uma inteligência artificial, especificamente o Rafael Scherek, né, nosso gênio da inteligência artificial, que é um grande amigo, desenvolveu para que a gente possa avaliar os cirurgiões em treinamento, porque hoje a gente tem um contingente muito grande de médicos que saíram da residência e ou não fizeram fellow, então mesmo os que fizeram, às vezes não tem aquela segurança enorme em operar ou em fazer a cirurgia de catarata sozinho, e precisa de treinamento, e mesmo os residentes em formação também. Então, uma forma de vencer algumas barreiras geográficas é a gente conseguir que aquela pessoa treine sozinha e tenha um feedback, para que ela possa aprender sozinha. E aí, por isso que a gente vem trabalhando nisso, porque a inteligência artificial vai poder fornecer para o oftalmologista que está em treinamento um feedback em tempo real. Então, a pessoa vai realizar a cirurgia e aí ela recebe as sugestões de melhoria e tudo. Então, assim, essa IA é extremamente nova, a gente fez os primeiros testes dela agora e ela reconheceu muito bem, assim, os instrumentos, tudo, até bolha na câmara anterior do olho, reconheceu tudo, todos os passos. E agora o próximo passo é a gente treinar. Então, a gente deve pegar em média uns 100 vídeos para a gente poder treinar essa inteligência artificial, para daí então liberar ela para que os usuários possam utilizá-la. Você quer que eu já mostre aqui, que eu, às vezes era bom esperar o Dr. Pedro, alguma coisa assim. O Scherer parece que ia entrar, o Pedro falou que ele ia Ele entrar. vai entrar, é que ele tá ocupado com uma outra reunião, Sharer. Mas se quiser já projetar a tela, mostrar, já pode ir mostrando. Tá, peraí que eu vou abrir aqui para vocês, que aí eu vou mostrar um resuminho, assim, de uma cirurgia.
Todos conseguem ver a tela aqui? Sim. Tá. É um vídeo curtinho, mas aqui a minha seta vocês veem também ou não? Também. Uma setinha preta. Esse daqui a gente tem a nossa pupila, né? E a pupila é aqui, e aqui tem a íris, que é o colorido do olho. Aqui tá colorido em azul, porque a gente pigmenta durante a cirurgia. Não fica tão azul quanto esse. Então a gente tem no orbital já a variação de não ficar tão azul, mas esse primeiro teste que a gente fez foi com esse mais azul para a inteligência artificial reconhecer. E aí aqui então a gente está mostrando os passos cirúrgicos, então tem a gente faz incisão, paracentese, aí tá fazendo a paracentese, depois vai fazer a incisão principal, então você vê que ela consegue reconhecer todos os instrumentos e ela vai reconhecer também cada uma das etapas cirúrgicas. Então, como vocês podem ver, ela é uma inteligência artificial dinâmica, digamos assim, porque ela não é você não faz, por exemplo, ali, tira uma foto, depois ela vai ser analisada. Não. O cirurgião vai ser analisado em tempo real, ali durante a execução. Ou, por exemplo, uma outra possibilidade é ter o vídeo, ele avalia o vídeo todo, né? E depois tem o feedback. Mas ela vai conseguir avaliar vídeos e não, por exemplo, imagens, fotos, né? Eu digo imagens estáticas, a foto. Então, aí agora tá colocando a lente, que é a etapa final da cirurgia, que ele tá mais resumido, para não ficar grande o vídeo. Então, aí aqui a gente pode ver que ela foi identificando, né? Então, ela viu qual era a córnea, qual era a pupila, tá vendo aqui, ele reconheceu que tinha uma bolinha. Então, assim, isso é um grande avanço, porque até então, não tinha como a pessoa treinar em um device que ela tivesse em casa e ter um feedback, né? Esse daqui, ele é um modelo de olho acessível, que a pessoa consegue comprar e ter na própria casa. Então, ela pode levar para a residência, ela pode treinar no mesmo faconificador que é utilizado nos pacientes, e ela pode treinar em casa também. E aí, então, dessa forma, ela consegue ter uma autossuficiência ali no aprendizado cirúrgico, pelo menos quanto a algumas etapas da cirurgia, que é as etapas da cirurgia de catarata, mas as etapas da complicação, por exemplo, já é um outro passo. Então, a gente tem a resolução de complicações, vamos supor, como um implante secundário, esse tipo de coisa, que provavelmente virão, é o que a gente quer fazer, os próximos passos. Mas aqui já, pelo menos, a pessoa já consegue ter uma autossuficiência no aprendizado em relação a aprender as técnicas cirúrgicas da forma correta que deve ser. Acho que eu vou tirar aqui. Então, assim, relacionando com o tema da aula de hoje, né? Esse é um dos devices que tem a IA, que está fazendo todo o diferencial. Não sei, acho que o Scherer ainda falar alguma coisinha. Acho que o Scherer não entrou, porque o Scherer ia falar um pouco da parte técnica da inteligência artificial. Logo que ele entrar, ele fala com vocês. Acho que é porque ele está lá nos Estados Unidos e está em outra reunião, mas ele vai explicar um pouquinho da parte técnica da cirurgia. Eu mostrei mais para vocês verem a parte prática mesmo da cirurgia. Opa. Boa noite, Doutor Pedro Pedro. entrou. Tá mutado seu microfone. Opa, Pronto. desculpa. Já... E aí, pessoal, boa noite aí. Desculpem o atraso aqui, o consultório atrasou um pouquinho, mas é um prazer estar aqui conversando. Estou vendo já a Tawane falando de coisas muito legais que ela está fazendo. É um prazer estar aqui. E, bom, o que mais que eu posso falar aí que eu estou chegando de cair de paraquedas? por enquanto nós começamos agora realmente. A Tawane apresentou, né, a IA que ela e o Scherer estão desenvolvendo por tal, explicou um pouco por cima, né? Tipo, mostrou tudo. Agora só realmente mais detalhes da programação, tudo que seria com o Scherer, né?
Sim. Mas eu acho que aqui tem um ponto importante, que é uma coisa que a gente já conversou hoje. É engraçado como as coisas se encadeiam, né? A gente tudo a gente quer fazer. Quanto mais você vai trabalhando, mais você vai vendo que uma coisa encaixa na outra. A gente começa a uma coisa faz a gente entender. Uma coisa que eu não sei se a maior parte das pessoas entende é a dificuldade que a gente tem quando a gente está falando em IA de você usar a IA em ambientes diferentes, equipamentos diferentes, aparelhos diferentes. Então, toda vez que a gente muda alguma coisa, em tese a gente vai ter que treinar a IA e nem sempre a IA vai funcionar direito. Por que eu estou falando tudo isso? Hoje eu e a Tawane a gente estava conversando que a gente está com a ideia de usar a inteligência artificial que usa no modelo dela, a gente expandir isso, a gente considerar usar para treinamento do residente, tentar ir mapeando o residente operando durante o procedimento propriamente dito, e tentar usar isso realmente de uma maneira mais prática, mas assim, com o paciente, fazendo IA em tempo integral do procedimento cirúrgico. Dá para fazer? Em tese dá. Vocês estão vendo o modelinho? Não sei se chegou a mostrar, Tawane. Chegou a projetar? Eu mostrei esse vídeo aqui, ó. É um resumo da IA, do vídeo da IA, né? Ele é um resuminho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Não sei. Se você já mostrou, tudo bem. Mostrei. Depois você me manda, que eu quero ter isso. Depois você manda para mim pessoalmente, que eu quero ter gravado aqui, tá? Mas assim, o que é importante, tá? Vocês viram como que a IA dela tá funcionando, bacana, tal. A hora que vai para uma pessoa, qual que é a vantagem de usar no modelo dela? O modelo dela tem um padrão. O modelo dela não vai ficar se mexendo, o modelo dela você sabe qual que é o tamanho da íris, o tamanho da íris não varia, a cor da íris não varia, tudo isso facilita para a IA. A gente tentou usar, e aí o Scherer, a hora que ele entrar, ele pode contar para a gente um pouquinho disso, mas assim, ele já tentou aplicar nos vídeos cirúrgicos que a gente tem. O reconhecimento cai muito, o reconhecimento cai bastante em relação ao que a gente tem no modelo da Tawane. Então, assim, o modelo vai servir bem para a gente fazer o procedimento no olhinho experimental. Se vai chegar ou não a poder ser usado no modelo humano e tal, são outros 500. Então, aí vem até um ponto aí para o pessoal, né, ficar atento. Nem sempre os modelos que as pessoas vendem, que são ótimos e que funcionam super bem e que vai dar tudo certo, é só você começar a aplicar na tua prática, isso é verdadeiro. A gente tem que estar muito atento a isso, tá? E aí vem um outro ponto, né? Que é isso que eu acho que é a ideia dessa discussão de hoje, que é a questão da gente ter padronização até da captação, né, dos exames. Então, quando a gente está falando em devices que usam inteligência artificial, cada vez mais cada device vai ter a sua própria inteligência artificial, e se a gente quiser usar, a gente vai ter que desenvolver uma inteligência artificial para cada device. Isso vai ser diferente. Diga, Henrique. Opa, só complementando um pouquinho, lógico, a hora que o Scherer entrar aí, ele vai poder explicar um pouquinho melhor como funciona esse algoritmo e tudo mais, mas só para quem não está muito acostumado com essa questão de imagem, principalmente na programação, quando você está olhando uma imagem numa tela, normalmente para nós, todas essas imagens têm praticamente a mesma qualidade, mesma coisa. Para a máquina, o tamanho da imagem já começa a mudar, e o tamanho da imagem na filmagem, tanto a quantidade de frames da câmera quanto a resolução da câmera, tudo isso importa quando você carrega para dentro do algoritmo. Então, por exemplo, no modelo da Tawane, não só o olho está fixo, não só a coloração dele é sempre a mesma, como a iluminação, a câmera que está filmando já está com um padrão de imagem. Os vídeos cirúrgicos, provavelmente, às vezes pode ser algum celular ou alguma outra câmera que vocês utilizam. Cada uma tem uma resolução diferente, ou seja, na hora que você expande a imagem,
a imagem pro computador ela nada mais é que uma planilha 2D. É como se você estivesse brincando com uma batalha naval, onde cada pixel, cada quadradinho, você tem uma combinação de 8 bits para dar aquela coloração. Então, no modelinho com o modelo da Tawane, você já tem isso esquematizado, a inteligência aprendeu desse jeito. Aí vamos supor que ali ela está com uma resolução HD de 1080 por 720. Então a câmera, o algoritmo entende que aquela imagem 1080 por 720 tem aquelas dimensões, que aquela cor, exatamente aquele brilho. Então o algoritmo vai aprendendo ali. Quando você pega várias cirurgias de vários residentes, filmar diversas câmeras, isso começa a atrapalhar para inteligência poder aprender. Então você começa a ter todas essas variáveis que tem que entrar também no algoritmo para poder fazer uma compensação nessa variabilidade. Antes de inteligência artificial, tá, para você fazer alguns aplicativos para medir a acuidade visual. Eu tive um período, né, no TCC que eu estava trabalhando um pouco com essa questão de tela, você fazer algumas coisas que fossem variáveis para qualquer tela, para auxiliar diagnósticos oftalmológicos. Isso é um problema sempre quando você vai trabalhar na oftalmologia com imagem, porque cada tela você tem uma tonalidade, cada câmera captura uma tonalidade, cada câmera captura uma resolução. Então tudo isso para um algoritmo de IA, quando você vai treinar, você tem que padronizar. E às vezes, como você falou assim, meu algoritmo é o melhor, tal. Tá bom, meu algoritmo é ótimo dentro dessa configuração. Se você tiver com essa câmera, com esse tipo de iluminação, nesta resolução, olha, meu algoritmo vai ter 95% de eficácia. Mas aqui a gente usa uma lâmpada que não é a branca 8000K. A iluminação aqui do centro cirúrgico é a branca 6900K. Essa mudança da tonalidade faz uma mudança na cor do reflexo para a câmera. E isso pode influenciar no algoritmo. Lógico, eu não sei exatamente qual algoritmo que o Scherer está utilizando, mas basicamente, como ele trabalha muito com Python, eu conheço um pouco do NumPy, eu sei mais ou menos o que ele quais são as dificuldades disso. Eu já apanhei aqui com isso daí. Ô Henrique, aí vem uma coisa até que a gente estava tentando desenvolver, né? No Geek Vision, a gente começou a fazer a questão de tentar fazer detecção do boot automático, né? Do tempo de quebra do filme lacrimal de maneira automatizada. E se a gente for ver, a ideia parece super simples. Você fala, poxa, vou fazer um aplicativozinho aqui e tal, todo mundo vai usar, vai botar no próprio celular e vai resolver. A gente montou o algoritmo, tudo, mas a hora que a gente tenta levar isso para a produção, isso fica quase impossível da gente conseguir usar. Por quê? O meu celular é diferente do seu, que é diferente do outro, que é diferente do outro. A hora que você começa a pegar, como você bem falou, diferentes resoluções de aparelho, diferentes captações, diferentes configurações do vídeo que vai sair, fica uma loucura. Para você conseguir trabalhar com isso, para você conseguir ter capacidade computacional e você ter a capacidade do algoritmo atingir todos esses pacientes, todos esses pacientes, todas essas formas de captação, a gente começa a fica uma loucura para a gente conseguir processar essas imagens e ter bons resultados. Um ponto que o Henrique falou ali rapidinho, mas que a gente tem que estar sempre atento, toda vez que a gente está falando de teste diagnóstico, de aparelho para teste diagnóstico, a gente está falando em sensibilidade, especificidade, valor positivo, valor positivo negativo, falso positivo, falso negativo. É isso, aquela parte chata da estatística, mas que a gente acaba tendo que usar, né? E por isso que a gente convidou o pessoal da Felcom, que também vai falar com a gente, que eles têm um modelo de inteligência artificial muito legal. E você olha e fala, poxa vida, mas o modelo deles funciona bem
compara com o pessoal de fora, nem se fala tanto no modelo deles e tal, mas qual que é a vantagem e desvantagem? Vantagem deles eles sabem como a imagem está sendo captada, eles têm uma padronização da captação da imagem, o banco de dados deles usa imagens muito parecidas entre si. Com isso, eles conseguem ter uma inteligência artificial que funciona muito bem, funciona direitinho no padrão deles. Isso é muito importante. Então, a importância da gente considerar device, que isso é uma coisa que cada vez mais para mim faz sentido. Cada vez mais a gente vai falar não em aplicativo e, infelizmente, inteligência artificial para a saúde particularmente, a gente vai ter que falar realmente numa associação inteligência artificial device. Eu vejo que isso vai ser um caminho onde as coisas vão casar, né? Então, acho importantíssimo a gente estar com essa reunião de hoje, ter essa discussão de hoje, né? E aí, voltamos para a Tawane, né? Que eu cheguei interrompendo aí e tal, né? Tawane, quais são os projetos, quais os próximos passos dessa sua inteligência artificial? Como que isso vai realmente ajudar as pessoas? Quais são os benefícios que isso vai trazer, né, para quem está treinando ou para quem vai começar a usar e quem pensar em usar o seu modelo? Então, assim, terão vários benefícios, porque o que acontece hoje é que muitas vezes, vamos supor, um médico que ele não opera, ele não tem, aí às vezes ele já saiu da residência, do fellow, ele não tem o tempo de voltar para poder fazer outro fellow, ele muitas vezes já tem uma clínica, e ele encaminha vários pacientes, e era um desejo dele operar. Então, isso possibilita ele treinar de forma prática mesmo. Diferente do quando você vai fazer, por exemplo, um curso teórico, porque você precisa da parte prática da cirurgia. Para quem está treinando, é muito diferente quando a pessoa forma com 10 cirurgias ou ela forma com 100 cirurgias. Então, isso faz total diferença. E isso hoje deixa a pessoa muito à mercê do volume cirúrgico de cada residência. E aí, ela tem uma certa autonomia no aprendizado dela, mesmo prático e cirúrgico. Por quê? Ela vai ter um feedback também em tempo real. Não fica dependendo só, por exemplo, dela precisar do feedback de um terceiro. Então, ela tem ela consegue ter uma certa autonomia no aprendizado nas primeiras etapas ali do aprendizado, onde ela muitas vezes não tem nem noção do que está fazendo, e hoje a gente sabe assim, o índice de complicações, por exemplo, de um cirurgião experiente, varia aí entre 1 a 2%, e o índice de complicação de um residente aí de 12 a 30%. E isso reflete em várias coisas, por exemplo, você tem muito mais gasto no hospital quando você tem mais complicações, e também muito mais risco para o paciente, porque se a gente fala em 30%, é quase um terço, né? Então a pessoa teria de 3 chances e ela tem uma de complicar. Quem que quer um percentual alto desse? Ninguém. Então, a pessoa precisa adquirir realmente a experiência. E é uma forma dela adquirir a experiência cirúrgica. Então, ele traz vários benefícios, não só para o paciente, quanto também para o oftalmologista, né, que está ali em formação. E os próximos passos que a gente tem que fazer em relação a essa inteligência é justamente nisso que vocês estavam falando. Por quê? A gente precisa coletar agora uma quantidade, em média, uns 100 vídeos com uma boa iluminação, com um padrão de iluminação, para que a inteligência artificial aprenda. E depois disso, a próxima dificuldade é a gente ver se a gente consegue ter uma certa variação nisso e a inteligência artificial ainda assim conseguir interpretar da forma correta. Por quê? Vamos supor que a variação seja muito grande de imagens captadas no celular, então às vezes a gente teria que padronizar uma câmera para captar aquela imagem. Então isso tudo a gente tem que analisar. Então, os nossos próximos passos, vamos captar a imagem com o celular, vamos captar a imagem de diversas formas para ver se a inteligência artificial consegue entender aquelas. Aí a gente faz um padrão, treina ela e depois coloca ela para teste. Então, o nosso próximo passo é fazer esse padrão de coletar aí umas 100 vídeos, mais ou menos, com uma qualidade boa, para poder deixar a inteligência artificial interpretar e treinar ela. Então, a gente está ensinando como é que ela funciona, ensinando para ela, né? Perfeito. E daí a gente vai poder começar a ter, inclusive, a parte de feedback, né? Acho que esse é um ponto importante, né? E isso é uma coisa mais difícil, um pouquinho, né? Porque daí você vai ter que ter o label
o label do que está se propondo, né? Então, do que está se vendo e o que vamos dizer, o que o orientador falaria naquele momento. Olha, sua Rex está ficando pequena, aumente sua Rex. Isso não é uma parte tão fácil da gente fazer tudo. E isso é o que eu sempre falo sobre inteligência artificial, né? Que a hora que você depende de um classificador humano, tudo fica um pouco mais confuso, né? Esse é um problema que a gente vai ter, mas que a gente vai tentar lidar com isso da melhor maneira possível, né, Tawane? Mas vai ser muito interessante você ter, se a gente conseguir realmente integrar essa questão da IA em tempo real, né? Você ter um feedback em tempo real para o cirurgião, né? Isso vai, acho que ser um ganho muito grande e isso com certeza é algo relativamente inédito, né? A gente tem algum grau de feedback quando você está usando o simulador mesmo, que não é o simulador, Virtual. é o virtual, né? E não o simulador com modelo, né? Então isso vai ser algo que acho que vai ser um ganho bem grande aí para a gente, né? Com certeza. Então Só, tá bom. só uma dúvida que eu não tô. Alguém da Felcom ou da ITEC já entrou aí? Que, que iam vir pessoas da Felcom para falar um pouquinho da ITEC também falar um pouquinho daquele device que o Shatter fez. Que o do Shadow também, né? Isso. É, Eu que são acabei. dois devices bem, bem interessantes que a gente tem, né? É, eu posso até, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar um pouquinho para a gente já ir discutindo aqui. Deixa eu ver se eu entro com o outro, com, com o computador aqui para poder mostrar um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho que eu estou entrando com o computador aqui para poder passar aqui. Bom, aqui tem. Pronto, resolvido. Aqui é o aparelho do Rafael, né? Esse aqui acho que era um dos protótipos, mas está avançando, tá? Então você tem um device que tem um celular, uma captação de imagem,
e essa captação de imagem ela consegue gerar uma iluminação direta e uma fenda, tá? E isso a gente vai filmando, vai captando a imagem. Então, isso é um aparelho totalmente portátil. A gente teve a oportunidade de usar ele num projeto aqui no litoral de São Paulo, numa região carente de Iguape. Tá? Então, o pessoal fez os exames dos pacientes lá, tudo, e isso facilita bastante. Na verdade, a gente fez um projeto que foi bem bacana, que a gente levou só aparelhos portáteis, né? Levamos um Aya da Felcom e levamos esse equipamento do Rafael, e que aí ele processa as imagens para a gente, né? Lógico, quem está vendo ali na hora tem essa capacidade, mas tem muita coisa que a gente começa a ter alguém processando, tá? Então, o sistema dele mostra onde tem áreas de alteração, então começa a diagnosticar pterígio, começa a ver catarata, tá? Então tudo isso a gente começa a automatizar. Qual que é a ideia desse device dele? O próprio oftalmologista fazer o exame em lugares isolados, mas mais que isso, você ter eventualmente pessoas que vão fazer esse exame. Então, de repente, um agente de saúde pode fazer, oftalmologista à distância, o médico da saúde da família pode ser treinado para isso, e a gente tem um projeto aqui no HC que a gente fez um TCC usando avaliação de fundo de olho aí com o AIR pelo médico da família. Então, tudo isso acaba sendo muito interessante. Deixa eu ver aqui, ó, o projeto que eu falei para vocês, né? A gente levou tudo isso aí, foi um projeto muito interessante, tá? Aqui o aparelho funcionando, né? A gente já testando, o modelo acabou assim, a gente capta a imagem, acende a luz, a gente pode acender uma luz difusa ou fazer uma luz tipo fenda, tá? Então, é algo muito interessante. E, de novo, qual que é a grande vantagem que a gente tem? A gente sabe como a gente está captando a imagem, a gente tem uma padronização dessa captação de imagem. Então, com certeza, a inteligência artificial vai ser mais fácil para a gente desenhar a inteligência artificial, para a gente fazer a inteligência artificial em cima disso, né? Então, aqui só para vocês verem como que é o aparelho aí, tá? E, lógico, ele já está evoluindo aí em relação ao modelo dele aí. Mas só para vocês entenderem um pouquinho aí como isso funciona, deixa eu parar aqui no compartilhamento aqui de tela. Bom, maravilha. Bom, Henrique, tem alguém do pessoal aí já entrou aí para seguir? Então, nós estávamos esperando o Rafael Scherer, o Flávio da Felcom e teríamos mais alguém da ETEC para poder falar um pouco, né, de como está o device atualmente, né, do Rafael. Mas eu acho que ainda não, pelo menos pelo que eu estou vendo dos nomes aqui, né, que às vezes a pessoa loga com outra conta e o nome não aparece, mas eu acho que infelizmente o Rafael não conseguiu sair da reunião e o Flávio estaria em voo. Ele não lembro se ele estaria embarcando ou se ele já estaria pousando. Tá. Então nós estamos aguardando o avião dele. Bom, então vamos falar um pouquinho, então, do Ayer, então, que eu acho interessante também, né? Assim, o que a gente está comentando aqui, que eu acho importante, toda vez que você tem um device, você tem uma captação de imagem padronizada, é muito mais fácil de você usar a inteligência artificial, de você treinar a inteligência artificial e de você ter melhores resultados, né? Quando você amplia o banco de dados, amplia a população, né, pode não parecer, mas você varia a cor de íris, você varia a cor do fundo do olho, você varia o padrão até de refração e tudo mais. Tudo isso vai tornar
muito difícil para a inteligência artificial funcionar, né? Não é muito difícil, mas dificulta a inteligência artificial de funcionar. Então, quando você pega um aparelho, um device, isso, a inteligência artificial vai funcionar melhor. Então, se alguém tiver com ideia de colocar uma inteligência artificial para funcionar aí, essa já é uma dica. Pense onde você vai fazer, como que você vai fazer, e aí você pode até treinar uma inteligência artificial com outros aparelhos, outros equipamentos. Mas você vai ter que fazer um novo treinamento, vai ser quase como fazer um novo algoritmo para cada aparelho onde você se dispuser a usar. Esse é um ponto para a gente levar em conta. E, como a gente está falando em sensibilidade, especificidade, acho que esse é outro conceito que a gente tem que ter para muitas das coisas que a gente fala de inteligência artificial para médico ou no meio médico. A gente vai ter testes diagnósticos, que acho que muita gente acaba pensando, não, vou fazer uma inteligência artificial para me ajudar a diagnosticar isso. Lógico, tem a parte que a gente já conversou, que a gente já comentou, da inteligência artificial como reconhecimento de linguagem natural, né, para fazer preenchimento de prontuário, para você fazer texto, etc. Isso da linguagem para escrita, essa é uma forma de você usar IA. Você tem aquela questão de geração de imagens, né, as IAs generativas, mas aqui a gente está falando de uma aplicação que para o médico acaba fazendo sentido, né, que é a questão realmente de te ajudar no auxílio diagnóstico, te ajudar a achar padrões e te ajudar, por exemplo, sei lá, a calcular uma lente intraocular, tá? Toda vez que você começa a expandir população, né, parece simples fazer isso, mas quem já usou o modelo do Rio, né, o Rio tem uma inteligência, uma fórmula para calcular a lente intraocular baseada em inteligência artificial, né, que é o Rio RBF. E essa fórmula, quando a gente coloca dados que são muito estranhos, ele te coloca um asterisco avisando para você, olha, isso aqui está fora do nosso universo conhecido, fora do padrão de população que a gente treinou esse modelo aqui. Esse modelo pode não funcionar bem, se você for usar, você vai usar por tua própria conta e risco. Tá? Então, é mais ou menos isso. E aí, provavelmente, o modelo do Rio funcionaria melhor, ou teria um nível de acerto maior, se você começasse a limitar quais os biômetros onde você está usando isso. Tá? Então, da mesma maneira, quando você pega um retinógrafo, aquele retinógrafo tem uma IA construída para ele, usando o padrão de imagem deles, né? Eu acho que quem já teve a oportunidade de usar o Wire sabe que a imagem não é como a gente está acostumado a usar em retinógrafos de mesa. São imagens boas, com boa resolução, mas as cores não são exatamente o que a gente está acostumado. Então, a gente vai ter que olhar para esse padrão do aparelho. E essa é uma vantagem que eles têm, né? E eles começam a trabalhar com isso. E como eu estava falando, a gente tem que olhar para sensibilidade e especificidade. A melhor coisa que quase todas as inteligências artificiais vão fazer diagnóstico é dizer quem é normal. Porque doença tem um monte, mas normal é a ausência de qualquer outra alteração. Então, isso a inteligência artificial consegue te apontar bem. E, na verdade, é isso que a gente busca em muitas situações, né? Se você conseguir diminuir parte dessa carga de trabalho, então você tem que olhar menos exames, você tem que olhar só os exames que parecem ter algum grau de alteração, isso a gente já ganha tempo, a gente já reduz o volume de trabalho que a gente tem e com certeza a gente vai olhar melhor para aquelas determinadas imagens que a gente vai trabalhar, porque a gente está olhando, em vez de olhar 200, se a gente tiver que olhar 80, economizou 120, puxa, já é um baita ganho. E é isso que a gente vê quando a gente usa o Wire, né, nos mutirões. Então, o pessoal usa para fazer triagem, tá? Então, você faz as fotos e o Wire vai fazendo o diagnóstico rapidamente
e separando, olha, esse é normal, 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 e esse tem algum tipo de alteração. E todos que têm algum tipo de alteração, eles vão para o VAR, uma brincadeira que o Rafael Hernandes lá de Tabuna fez, né? O VAR é verificação de alterações retinianas. Ele criou uma sigla aí. Então, todos os pacientes que têm exame alterado, eles vão passar por uma avaliação de um especialista, tá? Só que assim, você tem um número finito de especialistas e eles querem atender o máximo de pessoas possíveis. Então, com isso, você ganha tempo, você tem mão de obra para conseguir fazer todos os exames mais importantes, que são dos pacientes que têm doença, que têm retinopatia e que você vai ter que olhar de alguma maneira. Tá? Então, a inteligência artificial não obrigatoriamente vai precisar te falar que doença que é, mas ele pode te dizer os que não têm doença. E isso já é uma maravilha. E isso vai ser uma tendência para boa parte dos exames. Vai começar a te dizer, olha, esse é o exame sem nenhuma alteração. Esse exame aqui, ele pode ter uma alteração, pode ser benigna, pode não ser, pode ser um problema ou não, mas ele tem uma alteração e você vai olhar. Pode ser até que seja uma coisa do brilho, uma coisa da iluminação, um outro tipo de problema, mas você ganha a oportunidade de examinar justamente aqueles casos onde a gente vai precisar olhar. Bom, algo mais aí, Henrique? Opa, só um detalhe que eu tava lembrando agora, eu tava pensando. Fora todos esses pontos, tem uma questão também do poder de processamento, que nem pra IA da Felcon e do outro device, eu esqueci o nome do outro device do Rafael, que foi pra ITEC. Você tem uma imagem e faz um processamento da imagem parada. No caso, por exemplo, da Tawane, aquele processamento está acontecendo simultaneamente. Então, quanto mais, vamos supor, vamos colocar assim, mais na hora você quer os resultados, maior vai ser o seu banco de dados, maior é o poder de processamento que você vai ter que ter por trás. Então, muitas vezes o tamanho do device não é nem pelo conjunto de lentes, nem pela tela, nem por, é pelo poder de processamento que ele precisa ter ali. Que nem pro Data One que vai ser um vídeo, provavelmente vai para uma máquina para fazer esse processamento para jogar para uma tela. No ar, se vocês olharem, é um celular. E não pode ser também qualquer modelo de processador mais fraco ali, por conta de todo o algoritmo deles. Tem um mínimo ali que eles precisam de configuração para poder atender os requisitos deles. O do Shader eu já não sei, eu não me aprofundei no aparelho, eu não consegui ver direito. Mas isso também é uma coisa muito interessante. Dependendo do quão detalhado você quer e quão eficaz, quão rápido, ou quão eficaz não, quão mais imediato você quer a resposta da IA, maior poder de processamento você precisa ter ali. Perfeito. Bom, mais alguém tem alguma questão? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Mais alguém está fazendo alguma coisa? Porque a gente nem sempre sabe o que todo mundo está fazendo, né? Se alguém tiver algo que queira falar e queira compartilhar aqui para a gente discutir, é bem-vindo. Bom, Bom, acho que acho que por não. hoje é isso. Bom, infelizmente não conseguimos que os convidados conseguissem entrar, mas vamos tentar novamente para a próxima reunião do Geek, segunda quinta. Segunda quinta do mês. Qual que é a gente já falou do tema da próxima também, não, Henrique? O que era que a gente tinha falado? Então, vamos tentar ver se a gente consegue os convidados de novo para a próxima. Próxima Mas vai se ser tiver, dia. vai ser só uma palhinha, né? Mas a gente já vai para outro tema. Eu acho que a gente tem lá na nossa lista, mas depois a gente confirma com todo mundo aí exatamente qual que vai ser o próximo tema, né? Certo? Isso. Então tá bom, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado Alguém ficou com aí. alguma dúvida? Alguém quer alguma pergunta?
Acho que não. Só agradecer a participação, dizer que eu fico à disposição e eu vou mostrando para vocês os avanços que nós conseguimos. À medida que a gente for conseguindo, a gente vai mostrando aqui no grupo em relação ao orbital. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Tauane. Tauane. Nós Até que mais. Tchau, agradecemos tchau. aí sua disponibilidade. Tchau, Tchau, tchau. tchau.